Chovia forte naquela noite em Dallas, Texas. O estacionamento em frente ao prédio estava quase vazio, exceto por um pequeno sedã prateado e uma mulher segurando a barriga. Aquela mulher era Hannah Mitchell, grávida de 7 meses, exausta após mais um longo dia. Ela pensou que estava indo para casa descansar, mas estava caminhando direto para um pesadelo. O motor do sedã rugiu mais alto. Atrás do volante estava Michael Carter, marido de Hannah. Seus olhos estavam frios, seu aperto no volante apertado. Em vez de parar para deixar sua esposa passar em segurança, Michael pressionou ele, pisou no acelerador e o carro deu um solavanco para trás, em sua direção. O canto dos pneus ecoou pela chuva. Hannah congelou. Por uma fração de segundo, ela não conseguiu acreditar no que estava vendo. Este era seu marido, o homem que ela havia sacrificado para o pai de seu filho. No entanto, os faróis brilhavam como os olhos de um predador. Ela cambaleou para trás, uma mão pressionada contra sua barriga inchada, a outra estendida como se pudesse de alguma forma afastar o perigo. Michael, pare! Ela gritou, sua voz rompendo a tempestade. Mas o carro continuou se movendo centímetro a centímetro, cada vez mais perto, e mais perto, até que o para-choque quase roçou em seus joelhos. O medo em seus olhos se misturava com confusão. Era isso realmente acontecendo? Michael estava tentando machucá-la ou pior, a criança que ela carregava. De repente seu pé escorregou o pavimento molhado. Ela caiu de lado, aterrissando com força no chão. O carro avançou mais meio metro, seu pneus espirrando água em seu rosto. Hannah ofegou, lutando para se levantar, seu corpo tremendo. E então, naquele exato momento, a salvação veio do lugar mais inesperado. Uma buzina alta perfurou o ar, seguido pelo guincho de freios enormes. Um grande caminhão de entrega entrou derrapando no estacionamento, mal conseguindo parar a tempo. A borda do caminhão bateu no sedã de Michael, girando-o ligeiramente e forçando-o a uma parar. O impacto repentino desequilibrou Hannah novamente, e ela caiu no chão meio-fio e o telefone escorregando da mão. Vozes gritavam de dentro do caminhão. Uma voz masculina gritou: "Senhora, vocês estão todos certo?" Mas Hannah não conseguiu responder. O mundo ficou turvo diante de seus olhos. A dor a atingiu através do seu lado. Ela tentou respirar, tentou manter a consciência, mas tudo ficou escuro. Antes de desmaiar completamente, ela teve um último vislumbre. Michael saindo do carro, seu rosto pálido, sua mandíbula cerrada, não com preocupação, mas com raiva por seu plano ter sido interrompido. A chuva continuou a cair, lavando o corpo imóvel de Hannah, enquanto o homem da caminhonete corria em sua direção. Seu telefone estava caído em uma poça. A tela rachou. Última ligação que ela tentou fazer ainda inacabada. E em algum lugar em sua mente desvanecida, um pensamento ecoou mais alto que a tempestade. Se Michael realmente queria que ela fosse embora, então isso era só o começo. O que Hannah não sabia que esta única noite exporia uma rede de traição, violência e segredos que mudariam sua vida para sempre. Muito antes de sua noite tempestuosa em Dallas, Hannah Mitchell era uma mulher cheia de esperança. Com apenas 28 anos, ela já carregava mais peso sobre os ombros do que a maioria das pessoas enfrentou em toda a vida. Ela cresceu em uma casa modesta, filha de Robert e Linda Mitchell, que a ensinou a valorizar a honestidade, o sacrifício e o amor. Seus pais nunca tiveram muito dinheiro, mas tinham dignidade e criaram Hannah para acreditar na família acima de tudo. Hannah seguiu essa crença quando conheceu Michael Carter. Ele era charmoso na época, engraçado, confiante e ambicioso. Para uma jovem como Hannah, ele parecia um homem com futuro. Ela se apaixonou rapidamente, acreditando que ele era alguém que a estimaria. Seus pais a avisaram que charme sem caráter era perigoso, mas o coração de Hannah era mais alto que sua sabedoria. Os primeiros dias de seu casamento não foram terríveis. Hannah trabalhava em longos turnos em uma loja local café, servindo café para estranhos e guardando cada gorjeta que ganhava. Michael, por sua vez, pulou de um emprego de vendedor para outro. Ele prometeu que um dia faria sucesso, que ela só precisava confiar nele. E ela confiou. Ela confiou tão completamente que, quando engravidou de sua primeira filha, a pequena Anna, ela desistiu de seus próprios sonhos para manter a família unida. Mas lentamente as rachaduras começaram a aparecer. Michael ficou de fora atrasado, muitas vezes alegando que estava se encontrando com clientes. As contas se acumulavam enquanto suas desculpas se tornavam mais escassas. Quando Hannah perguntou perguntas, seu temperamento se exaltou.
O homem que antes segurava sua mão agora batia portas e levantava a voz. Ela disse a si mesma era estresse que isso passaria. Mas então o estresse se transformou em gritos. E os gritos se transformaram em hematomas que ela tentou se esconder. Mesmo assim, Hannah resistiu. Ela suportou por Anna. Ela suportou a criança que ainda não havia nascido e que agora crescia dentro dela. Ela acreditava que se conseguisse aguentar o tempo suficiente, Michael mudaria. Afinal, ela não tinha dado tudo? Sua juventude, suas economias, sua lealdade. Certamente ele iria, lembre-se da mulher que o apoiou quando ele não tinha nada. Mas Michael se lembrava de outra coisa. Sua fome por com mais dinheiro, mais controle, mais uma vida que ele achava que merecia, mas se recusava a trabalhar para ter. Essa fome o levou a jogos de azar, mentiras e eventualmente nos braços de Sophie Lane, uma mulher mais jovem que alimentou seu ego enquanto envenenava seu coração. E assim o mundo de Hannah, uma vez construído sacrifício e fé, tornou-se uma prisão. Ela era esposa de nome, mas não de amor. Ela era uma mãe forte, mas muitas vezes sozinha no dever. E agora, 7 meses grávida, ela não era nada mais para Michael do que um obstáculo no caminho de seus planos. Enquanto Hannah estava sentada na beira da cama numa noite tranquila, com Anna dormindo ao seu lado, ela pressionou a mão na barriga inchada e sussurrou: "Não se preocupe, querida. Mamãe vai te proteger." Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela falou, uma promessa ao seu filho ainda não nascido. Mas o que Hannah não percebeu foi que Michael já havia decidido como removê-la de sua vida. E seu próximo passo a levaria mais perto da morte do que ela jamais imaginara. O som de máquinas apitando encheu a sala branca e estéril. Quando Hannah Mitchell abriu seus olhos, ela estava cega pelas luzes fortes do hospital. Seu corpo doía. Suas costelas sentiu-se dolorida e instintivamente agarrou a barriga inchada com a mão. O pânico tomou conta de seu peito. "O bebê", disse sua voz. Rachou quase um sussurro. Uma voz calma, mas firme, respondeu: "Seu bebê ainda tem batimentos cardíacos. Você tem muita sorte, Hannah." Ao lado de sua cama estava a doutora Grace Howard, uma obstetra experiente com olhos gentis, mas um tom severo. "Mas você sofreu uma queda forte e um trauma abdominal. Precisaremos monitorar vocês dois e o bebê de perto pelas próximas 72 horas. O alívio tomou conta de Hannah por um momento, mas foi rapidamente substituído por medo porque parado ao pé da cama dela, fingindo estar preocupado, estava Michael Carter. Ele se inclinou mais perto, sua preocupação falsa estampada no rosto dele. "Querida, graças a Deus você está bem. Aquele acidente foi simplesmente horrível. Eu não sabe como aconteceu." Os olhos de Hannah se arregalaram. Acidente? Ela se lembrava claramente. Ela se lembrava dos faróis, o carro se aproximando, sua expressão fria ao volante. Não tinha sido um acidente. Ele tentou matar ela. O Dr. Howard colocou a mão no braço de Hannah para confortá-la. "Você precisa descansar. O estresse é perigoso para o bebê." Ela olhou para Michael, estreitando os olhos ligeiramente, como se sentisse tensão. "Apenas visitas curtas, por favor." Assim que o médico saiu, Michael puxou uma cadeira e se inclinou perto do ouvido de Hannah. Sua voz ficou mais grave. Baixo, afiado como uma faca. "Não ouse dizer uma palavra sobre o que acha que viu. Está me ouvindo? Se você estragar isso para mim, você vai se arrepender." O coração de Hannah batia forte. Sua mão apertou o lençol, mas ela manteve os lábios pressionados. Juntos. Momentos depois, a porta se abriu com um rangido. Um homem alto com um rosto robusto entrou. David Miller, o motorista do caminhão que impediu que o acidente se tornasse fatal, veio para ver como ela estava. "Senhora, eu só queria ver se a senhora estava bem." Eu era quem dirigia o caminhão. A expressão do Michael escureceu instantaneamente. "Ela está bem. Você não precisa estar aqui." Mas Hannah sussurrou: "Espere." Seus olhos encontraram os de David, silenciosamente, implorando para que ele não fosse embora. David hesitou, depois assentiu. "Minha câmera de painel registrou tudo o que aconteceu. Eu já entregou para a polícia." As palavras atingiram o ar como um trovão. O maxilar de Michael se apertou, seus punhos apertando. Ele forçou um sorriso para David, mas a raiva queimava em seus olhos. O pulso de Hannah disparou. Havia prova real de que ela não era louca. Quando David saiu, Michael se inclinou tão perto que ela podia sentir o cheiro amargo de sua respiração. "Você acha que um vídeo vai te salvar? Eu cuido disso. E quando eu fizer isso, ninguém acreditará na sua história patética." Hannah virou o rosto com lágrimas nos olhos.
Pela primeira vez ela percebeu que não estava apenas lutando pela sua própria sobrevivência. Ela estava lutando pela vida dentro dela. E para a pequena Hannah que esperava em casa. O que Hannah não sabia era que a câmera do painel não era a única peça evidências e logo mais segredos surgiriam das sombras, ameaçando expor tudo. Na manhã seguinte ao acidente, a chuva havia parado. Mas a tempestade na vida de Hannah Mitchell estava apenas começando. Deitada em seu hospital-cama, ela repetiu cada segundo do que aconteceu. O rugido do carro de Michael, o olhar frio nos olhos, o caminhão que salvou sua vida no último momento. Não havia dúvida em seu coração, Michael tentou matá-la, mas provar isso era outra história. Quando a porta se abriu, Hannah ficou surpresa ao ver o detetive Ryan Collins, um policial alto e perspicaz conhecido em Dallas por ser implacável com a verdade. Ele carregava uma pequena bolsa de provas e um bloco de notas. Senhora Mitchell, disse ele educadamente, preciso lhe fazer algumas perguntas. Perguntas sobre a noite passada. Antes que Hannah pudesse responder, Michael apareceu ao lado de sua cama, seu braço possessivamente emo-trilho. Detetive, foi só um acidente. As estradas estavam molhadas. Minha esposa escorregou. Nada mais. Collins não pareceu convencido. Abriu o saco de provas e tirou um pequeno cartão de memória. Engraçado, disse ele. Isso veio de uma câmera de painel. A caminhonete do Sr. David Miller estava equipada com uma. Ela gravou tudo. O rosto de Michael se fechou por uma fração de segundo antes de forçar um sorriso. Que bom, não é? Vai mostrar que eu só estava tentando estacionar. O detetive inclinou a cabeça. Vamos ver. O pulso de Hannah acelerou. Ela queria gritar que não foi um acidente, que Michael tinha apontado o carro para ela, mas o medo selou seus lábios. O aviso que ele sussurrou na noite passada ainda ecoava em seus ouvidos. Não ouse dizer uma palavra, continuou Collins, virando através de notas. Imagens preliminares mostram seu carro dando marcha ré anormalmente rápido, Sr. Carter. Elas também mostram sua marcha ré, os sensores estavam desligados. Quer explicar? O sorriso de Michael se contraiu. Fiação defeituosa. Eu estava querendo consertar isso. Conveniente, murmurou Collins. Ele olhou para Hannah com um olhar gentil. Senhora Mitchell, você se sentiu inseguro? Hannah hesitou. A mão de Michael apertou a grade da cama. A pressão não dito, mas claro. Ela engoliu em seco. Não me lembro claramente. Tudo aconteceu tão rápido. Michael exalou, fingindo alívio. Veja, minha esposa concorda que foi só um acidente. Mas Collins não se deixou enganar. Ele fechou o bloco de notas e disse: Também vamos retirar a caixa preta do seu veículo. Ela registra os sistemas de velocidade, frenagem e segurança climática foram desativados. Se algo não bater, saberemos. Michael cerrou os dentes. Ele tentou rir, mas Hannah percebeu a fúria fervendo sob sua máscara de calma. Depois que o detetive saiu, Michael se aproximou, sussurrando veneno. Veja bem, mesmo com esse vídeo eles não podem me tocar, a menos que você abra a boca. E se você fizer isso, Hannah, lembra da Ana? Pense no que poderia acontecer com ela. A ameaça atingiu Hannah, era como água gelada. Seu corpo tremia. Não de dor, mas de medo do que aquele homem, seu próprio marido, estava fazendo, capaz de... Ela fechou os olhos, forçando-se a respirar. Por enquanto ela tinha que sobreviver. Por enquanto ela tinha que ficar quieta. Mas lá no fundo, uma faísca se acendeu. O que Michael não sabia era que a câmera do painel era apenas o começo, e as paredes que ele construiu em torno de suas mentiras já estavam começando a ruir. 2 dias depois, o ritmo constante do hospital, as máquinas se tornaram um lembrete cruel para Hannah Mitchell, de que ela estava presa em um corpo frágil enquanto seu marido caminhava livre. Michael visitava com frequência, trazendo flores e representando o papel de um marido preocupado para as enfermeiras. Mas quando ninguém estava olhando, seus sussurros carregavam apenas ameaças. O coração de Hannah doía por a pequena Ana estava em casa. Ela estava segura? Michael também poderia machucá-la? Mais tarde à tarde, enquanto Hannah olhava pela janela,
A porta rangeu ao se abrir. Não era Michael desta vez. Em vez disso, um rosto familiar apareceu. Senhora Jenkins, sua vizinha idosa do complexo de apartamentos. Hannah, querida, disse a senhora Jenkins, disse suavemente, correndo para o lado dela. Eu ouvi o que aconteceu, senhor. Tenha misericórdia. Pensei que ia perder. Você. Lágrimas brotaram nos olhos de Hannah. Tem sido difícil. Eu nem sei mais em quem confiar. A mulher mais velha pegou a mão dela gentilmente. Então pode confiar em mim, porque eu vi coisas que você precisa saber. O pulso de Hannah acelerou. Ela inclinou-se, desesperada pela verdade. A senhora Jenkins baixou a voz. Na semana passada, eu estava voltando tarde da loja e vi Michael lá fora no estacionamento. Ele não estava sozinho. Havia uma jovem mulher com ele. Cabelo escuro, roupas chamativas. Eles estavam discutindo. Hannah prendeu a respiração. O quê? O que ela disse? Os olhos da senhora Jenkins escureceram. Ela contou a ele. E juro que ouvi claramente. Dia. Você precisa se livrar dela, Michael. Não posso esperar para sempre. O coração de Hannah parou. Ela sentiu o corpo gelar, enquanto as palavras penetravam. Livre-se dela. Isso não foi apenas um caso. Isso foi uma ameaça. A senhora Jenkins apertou a mão dela. Eu não queria dizer nada até ter certeza, mas depois do que aconteceu naquele estacionamento não consigo ficar quieta. Hannah, ele não está só te traindo. Ele está planejando algo mais sombrio. A Hannah, os olhos, se encheram de lágrimas. Ela pensou no riso de Anna, no bebê ainda chutando dentro dela. Como o homem poderia que ela amou uma vez se transformou em um monstro disposto a apagá-la? Quem era a mulher? Hannah sussurrou, embora profundamente por dentro ela já sabia. Não sei o nome dela, admitiu a senhora Jenkins, mas eu já a vi antes, indo e vindo, quando você não estava em casa. Sempre arrumada, sempre agarrada a Michael como se fosse sua dona. Hannah fechou os olhos. A imagem de Sophie Lane, a jovem do salão no final da rua, passou pela sua mente. Ela sempre se sentiu as estrelas persistentes de Sophie. O sorriso sutil sempre que seus caminhos se cruzavam. Senhora Jenkins acariciou o braço dela. Escute-me, criança. Você é mais forte do que pensa e não está sozinha. Seja lá o que for que ele esteja. Planejamento. Você precisa estar preparado. Pela primeira vez, Hannah sentiu uma onda de medo e determinação. Não era só sobre suportar mais. Era sobre sobrevivência. Era sobre proteger seus filhos de um pai que havia escolhido destruição sobre o amor. O que Hannah não percebeu foi que a própria Sophie logo entraria em seu quarto de hospital, e o confronto seria mais frio do que ela jamais poderia imaginar. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo zumbido de máquinas. Hannah Mitchell ficou acordada, olhando para o teto, com a mente a mil com as palavras da senhora Jenkins. Livre-se dela, Michael. Não posso esperar para sempre. Aquela frase ecoou em seus ouvidos como uma maldição. Ela sabia exatamente quem a mulher era. Sophie Lane, a jovem funcionária de salão com olhos afiados e uma língua ainda mais afiada. E então, como se o destino queria provar que seus medos eram verdadeiros, a porta se abriu. Hannah, uma doce como mel voz ecoou. Sophie entrou na sala segurando uma cesta de frutas e flores. Seus saltos estalaram contra o chão piso de ladrilho, seu perfume enchendo o ar. Para qualquer outra pessoa, ela parecia uma espécie amiga visitando um paciente. Mas o estômago de Hannah se contraiu. Você? O que você está fazendo aqui? Hannah perguntou, sua voz cautelosa. O sorriso de Sophie se alargou quando ela colocou a cesta na mesa. Ah, eu só queria ver como você estava. O Michael me contou o que aconteceu. Que coisa terrível acidente, não foi? A palavra acidente pingava sarcasmo, quase como se Sophie quisesse que Hannah soubesse que ela estava sobre a verdade. Hannah se forçou a sentar, segurando a barriga protetoramente. Você não pertence a este lugar. Ah, qual é? Disse Sophie, inclinando a cabeça.
Só estou sendo gentil. Afinal, você e eu somos praticamente uma família agora. Sua risada era suave, mas cortante, como se ela gostasse de torcer a faca. Hannah sentiu a garganta apertar. Família? Você não passa de um erro que ele escolheu cometer. Por um momento, o sorriso de Sophie hesitou. Mas então ela se inclinou para mais perto da cama, sua voz caindo para um sussurro. Escute, Hannah. Você não pode segurar para o Michael para sempre. Ele não está feliz com você. Ele nunca esteve. Quando você sair de cena, tudo ficará tão muito mais fácil para ele, para mim e até para você. Os olhos de Hannah se encheram de fúria. Você acha que me apagar trará? Você está feliz? Você é cego. Michael não ama ninguém além de si mesmo. Sophie deu de ombros, tirando a poeira imaginária à manga dela. Talvez. Mas pelo menos serei eu quem estará ao lado dele quando ele finalmente tiver a vida que merece. A audácia de suas palavras provocou um arrepio no corpo de Hannah. Aquela mulher não era apenas uma aventura. Ela fazia parte da família de Michael Plano. Você vai se arrepender disso, disse Hannah com firmeza. Posso estar fraca agora, mas não estou. Não vou deixar nenhum de vocês me destruir. Sophie riu novamente, recuando em direção à porta. Veremos, querida. Por enquanto, apenas descanse. Você vai precisar de força. Quem sabe o que pode acontecer a seguir? Suas palavras pairavam no ar como veneno enquanto ela desaparecia no corredor, seus saltos ecoando muito depois que ela se foi. Hannah sentou-se tremendo. Uma mão agarrava a barriga e a outra cerrada em punho. Ela percebeu então que o perigo não era só Michael. Sophie era igualmente implacável, igualmente perigosa e talvez até mais disposta a levá-la ao limite. O que Hannah não sabia era que Sophie já havia deixado algo para trás naquele quarto. Algo pequeno, escondido e perigoso o suficiente para fazer o medo de Hannah disparar a novos patamares. 2 dias depois, o detetive Ryan Collins voltou ao hospital com uma expressão determinada no rosto. E as lágrimas não paravam. Ela mordeu o lábio para não chorar alto, com medo de que uma enfermeira pudesse entrar e fazer perguntas que ela não estava preparada para responder. Mas o silêncio era insuportável. Ela precisava de alguém, qualquer pessoa, para ouvi-la. Seu telefone estava rachado na mesa de cabeceira. Ela o pegou com as mãos trêmulas, percorrendo seus contatos. A maioria os números eram inúteis. Os amigos de Michael, antigos colegas de trabalho, vizinhos com medo de se envolver. Mas então seus olhos pousaram em um nome que ela não discava há anos. Daniel Brooks. Daniel tinha sido seu colega de classe no ensino médio. O garoto que costumava ajudá-la com a lição de matemática. A amiga que um dia lhe disse que ela merecia o mundo. A vida os separou, mas ela se lembrava de ter ouvido que ele se tornara advogado em Dallas. Ela hesitou. Será que ele responderia? Será que ele se lembraria? Ela, com o coração disparado, Hannah apertou o botão de chamada. A linha tocou 1, 2, 3 vezes. Então uma voz familiar e firme atendeu. Aqui é Daniel Brooks. Por um momento, Hannah não conseguiu falar. Sua garganta se fechou de emoção. Finalmente ela sussurrou. Daniel, sou eu, Hannah. Mitchell. Houve silêncio, depois uma inspiração profunda. Hannah, meu Deus, já faz anos. Você está bem? Kamseson. Ela desabou, suas palavras saindo entre soluços. Eu não estou bem. Ele tentou me matar, Daniel. O Michael tentou me matar e agora está ameaçando a Ana. Não sei o que fazer. A linha ficou muda. Então o Daniel... A voz ficou firme, firme como uma âncora na tempestade. Escute-me. Você fez a coisa certa ao me ligar. Primeiro respire. Você e o bebê estão seguros por enquanto. Vou ao hospital amanhã de manhã. Vamos resolver isso. Mas, Hannah, você precisa me prometer uma coisa. Não guarde mais isso para si. Se você ficar em silêncio, ele vence. Hannah enxugou as lágrimas. Pela primeira vez em semanas, a esperança brilhou em seu peito. Alguém acreditou nela. Alguém estava disposta a lutar por ela. Ela sussurrou. Obrigada, Daniel. Quando a ligação terminou, Hannah fechou a porta, olhos, agarrando o celular como se fosse uma tábua de salvação. Mas seu alívio durou pouco. Lá fora, no corredor escuro, uma sombra pairava. Michael havia retornado inesperadamente, e ele tinha ouvido apenas o suficiente para saber
que ela não estava tão sozinha quanto ele pensava, e essa percepção o levaria a fazer seu movimento mais perigoso até então. Uma semana após receber alta do hospital, Hannah Mitchell tentou retomar o senso de uma vida normal. Ela ainda se sentia frágil, com o corpo dolorido e os nervos à flor da pele, mas se recusava a viver escondida. As ameaças de Micaela a assombrava. O sorriso irônico de Sophie ecoava em sua mente. No entanto, Hannah disse a si mesma que precisava de força por Anna, pelo bebê crescendo dentro dela. Em uma tranquila manhã de sábado, ela entrou em uma pequena e bela salão na mesma rua. Seu cabelo tinha crescido selvagem durante a internação no hospital, e ela esperava que um corte a fizesse se sentir humano novamente. O sino acima da porta tilintou, e o cheiro de spray de cabelo encheu o ar. "Bem-vindo!" um alegre gritou a voz. Quando Hannah olhou para cima, seu estômago embrulhou. De pé atrás do balcão, em um vestido preto elegante, estava Sophie Lane. "Ora, ora", disse Sophie com um sorriso lento. "Olha quem decidiu venha me visitar." Hannah congelou. Pensou em ir embora imediatamente, mas algo dentro dela lhe dizia para ficar. Fugir só alimentaria o poder de Sophie, então ela ergueu o queixo e caminhou até a cadeira. "Eu só preciso de uma conversa rápida." "Corte", Hannah disse baixinho, deslizando para o assento. Sophie colocou a capa em volta dos ombros, seus movimentos graciosos mas pingando uma falsa doçura. "Claro, sabe, Michael me disse que você tem estado sob muito estresse." "Tadinha. A gravidez já é difícil o suficiente sem acidentes." As palavras atordoam como ácido. Hannah agarrou os braços da cadeira, forçando-se a não reagir. Acidentes não acontecem apenas quando alguém desativa os dispositivos de segurança do carro. Por um breve segundo, o sorriso de Sophie se desfez. Então ela se inclinou para mais perto. Sua voz era um sussurro dirigido apenas a Hannah. "Cuidado. Falar assim faz você parecer paranoico, e mulheres paranoicas não são levadas a sério. Não pela polícia, nem pelos juízes, nem mesmo pelos seus próprios amigos." O coração de Hannah disparou, mas ela firmou a voz. "Melhor paranoica do que cega. Cega para o fato de que Michael não te ama, Sophie. Ele nunca vai gostar. Ele só ama o que você dá a ele." Atenção, ego e desculpas. A capa apertou levemente quando Sophie a puxou. Seus olhos se estreitaram. "Pelo menos não sou patética o suficiente para me agarrar a um homem que não me quer." Hannah voltou o olhar para o espelho. Seu reflexo parecia pálido, mas feroz. "Você está errado. Eu não me apego mais. Estou lutando pelos meus filhos, pela minha vida. E quando a verdade vier à tona, Michael não estará ao seu lado. Ele vai te arrastar para baixo com ele." Pela primeira vez, Sophie não teve uma resposta rápida. Ela forçou uma risada, cortou o cabelo de Hannah com força desnecessária e disse: "Aproveite seu pequeno discurso. Vamos ver quem vai ficar de pé quando isso acabar." Quando Hannah apagou e saiu do salão, seus joelhos tremeram, mas seu espírito brilhou mais forte do que nunca. Ela enfrentou a mulher que queria que ela fosse embora e se recusou a se curvar. O que Hannah não viu foi Sophie entrando no banco de trás imediatamente depois, pegando o telefone e ligando para Michael. "Ela não está tão assustada quanto você pensa", Sophie sibilou. "Se não agirmos logo, ela vai estragar tudo." Na manhã seguinte, Daniel Brooks chegou à casa de Hannah Mitchell pequeno, apartamento com uma pasta na mão e determinação nos olhos. Ele não havia anos. No entanto, o momento quando ela abriu a porta, ele reconheceu a mesma garota bondosa que conhecera um dia. Agora machucada, cansada, mas mais forte do que nunca. "Hannah", disse ele suavemente entrando. "Você não precisa mais enfrentar isso sozinha." Ela tentou sorrir, embora seus olhos ainda carregassem sombras. "Eu não sei o que fazer, Daniel. Toda vez que penso em Michael, sobre o que ele poderia fazer com Anna, sinto que não consigo respirar." Daniel colocou sua pasta no chão-mesa e pegou um caderno. "É por isso que vamos construir um caso. Pedaço por pedaço, tijolo por tijolo. Você pode sentir impotente, mas a lei não está do seu lado se reunirmos as evidências certas." Hannah afundou em uma cadeira, esfregando seu rosto inchado barriga. "E se ele descobrir que estou falando com você?" "Ele já desconfia", Daniel admitido. "Mas isso não importa. O que importa é proteger você e as crianças. O primeiro passo é documentar tudo. Cada ameaça, cada contusão, cada mensagem. Você ainda tem o seu telefone?" Hannah entregou-lhe o aparelho quebrado. Daniel percorreu as mensagens, sua mandíbula apertando enquanto lia palavras de Michael. "Não se esqueça da Anna sob o meu teto. Não me faça fazer algo de que todos nos arrependeremos." "Isto é ouro", disse Daniel firmemente.
Isso mostra coerção, intimidação e clareza ameaças. Vamos comprovar isso com os registros hospitalares dos seus ferimentos e o depoimento do Dr. Howard. Os olhos de Hannah regada, não pela tristeza, mas pelo primeiro vislumbre de esperança. Você acha que isso é suficiente? Ainda não, respondeu Daniel. Mas tem mais. As imagens da câmera do painel de David Miller são fortes evidências, e o relato da testemunha ocular da Sra. Jenkins sobre Michael e Sophie discutindo no estacionamento, também crítico. Quando juntarmos tudo, Michael não parecerá apenas um marido descuidado. Ele parecerá um homem com motivo. Hannah respirou fundo. E Sophie, ela também faz parte disso. Ela quer que eu vá embora. Daniel assentiu. Exatamente. Se conseguirmos provar a conspiração, Sophie afunda junto com ele. Mas precisamos agir com cuidado. Michael já está paranoico. Se ele perceber que estamos construindo um caso, tentará encobrir seus rastros. Ou pior. Hannah estremeceu. Pior. Como se estivesse sofrendo, Ana. Daniel estendeu a mão sobre a mesa com as mãos firmes sobre as dela. Então nós proteja-a primeiro. Vou entrar com uma petição de emergência para custódia temporária, alegando risco de violência doméstica. Se o tribunal concordar, Ana fica com você. Michael não poderá usá-la como vantagem. Os lábios de Hannah tremeram. Daniel, se você fizer isso, ele virá atrás de você também. A expressão de Daniel endureceu. Deixe-o tentar. Já lidei com homens como Michael antes. Valentões que acham que o medo é mais forte que a justiça. Mas o medo só vence se você deixar. E Hannah, você já provou que é mais corajosa do que ele. Suas lágrimas caíam livremente agora, mas por uma vez que se misturaram com alívio. Pela primeira vez alguém estava lutando ao lado dela. Daniel reuniu seus arquivos, preparando-se para partir. Fique alerta, documente tudo e não deixe que ele saiba que estamos nos mudando. Ele parou na porta, baixando a voz, porque Michael não é o único observando você de perto. Do outro lado da rua, escondida dentro de um carro estacionado, Sophie já tirava fotos de Hannah e Daniel juntos. Combustível para o próximo jogo cruel. Enquanto Hannah Mitchell lentamente recuperava sua coragem com a ajuda de Daniel, do outro lado da cidade, Michael Carter estava a afogamento. Ele estava sentado sozinho no escritório escuro dos fundos da concessionária onde trabalhava, uma pilha de contas não pagas espalhadas do outro lado da mesa. Os números não mentiam. Cartões de crédito estourados. Dívidas de jogo empilhando mais alto. Tubarões solitários chamando a cada hora. Ele enterrou a cabeça nas mãos, suor escorrendo pelas têmporas. Só mais um tempinho, murmurou para si mesmo. Vou dar um jeito. Mas no fundo Michael sabia que tempo era a única coisa que lhe faltava. A porta se abriu aberto. Sophie Lane entrou. Seus saltos batendo contra o piso, seu perfume pesado no ar. Ela jogou. Era de se esperar. O sol da manhã entrava pelas persianas de Hannah Mitchell. Mas a paz nunca a alcançava. Ela preparou uma xícara de chá com as mãos trêmulas, sua mente ainda repetindo o aviso noturno e a prisão do homem enviado para apagar as câmeras. O desespero de Michael estava aumentando, e ela sabia que as coisas estavam longe de acabar. Uma batida na porta a assustou. Ela. Era Daniel Brooks carregando sua bolsa para laptop e pastas. Ele parecia mais determinada do que nunca. Hannah, disse ele entrando. Temos algo novo e pode ser a peça que finalmente prova que Michael planejou tudo. Seus olhos se arregalaram. O que é? Daniel perguntou seu laptop sobre a mesa e tirou um pendrive. A equipe forense da polícia vasculhou o telefone de Michael. Ele tentou para limpá-lo, mas eles recuperaram uma imagem excluída do backup na nuvem. Olhe na tela, apareceu uma imagem granulada foto do estacionamento do apartamento. O mesmo lugar onde Hannah quase perdeu a vida. A foto mostrava o carro de Michael posicionadas em um ângulo, e rabiscadas na imagem em uma nota digital estavam as palavras: sensor desligado, capa de chuva. Hannah prendeu a respiração. Ele planejou tudo. Ele não foi apenas descuidado. Ele estudou, o lote pensou bem. Daniel assentiu sombriamente. Isso não é negligência, isso é premeditação. Ele examinou a cena, desativou os sensores e esperou pelo clima favorável. Isso é uma tentativa assassinato. Seus joelhos enfraqueceram e ela afundou em uma cadeira. O homem a quem ela uma vez confiou seu coração, o pai de seus filhos, planejaram sua morte como uma transação comercial. A voz de Daniel suavizou. Eu sei que isso é difícil de ver, Hannah, mas é uma evidência poderosa. Entre a câmera do painel,
A tentativa de adulteração da câmera, as ameaças de texto e agora esta foto. Estamos construindo um muro sólido ao redor dele. Lágrimas brotou em seus olhos. E Sophie? Ela também está nisso. A senhora Jenkins a ouviu empurrando Michael para se livrar de mim. Isso não prova que ela faz parte disso? Chegaremos lá, Daniel garantiu. Mas neste momento esta foto conecta Michael diretamente à intenção. A intenção é o que interessa ao júri. Enquanto ele arrumava as coisas, Hannah sussurrou. Só quero que esse pesadelo acabe. Quero meus filhos seguros. Quero minha vida de volta. Daniel estendeu a mão para ela, um aperto reconfortante. Estamos mais próximos do que nunca. Aguente mais um pouco. Depois que ele saiu, Hannah sentou-se sozinha olhando para a foto no laptop. A evidência estava lá, clara como o dia. Mas em vez de alívio, uma nova onda de pavor a invadiu. Se Michael descobrisse que a polícia havia descoberto isso, o que faria em seguida? Ela fechou o laptop com as mãos trêmulas, sussurrando uma oração baixinho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Michael bateu o telefone contra a parede em um acesso de raiva. Ele tinha acabado de receber uma mensagem de seu advogado, confirmando que a polícia tinha a foto. Seu rosto se contorceu de fúria. Droga, ele gritou. Sophie ficou parada na porta, de braços cruzados, observando seu colapso com um sorriso malicioso. Parece que seu pequeno segredo foi revelado, disse ela. Então, qual é o seu plano agora, Michael? Ele se virou para ela, os olhos ardendo de desespero e raiva. Se Hannah acha que pode vencer, ela não tem ideia do que vem a seguir. Na semana seguinte, Hannah Mitchell entrou na ala de maternidade do Hospital Geral de Dallas, com o coração batendo forte, forte como a chuva que quase acabou com sua vida. Ela agarrou a alça da bolsa com força a cada passo, uma lembrança da dor e o medo que ela carregava. Mas hoje não era só sobre ela. Era sobre a criança dentro dela, a pequena vida que ela se recusou a deixar Michael Carter destruir. A doutora Grace Howard a cumprimentou com um sorriso gentil. Hannah, você é mais forte do que imagina. Vamos verificar como está a ponto bebê hoje. Hannah assentiu, tentando conter as lágrimas. Ela se deitou na maca de exame com as mãos tremendo enquanto ela levantou a blusa. O gel estava frio em sua pele e então veio o som. Firme, rápido, milagroso. Baque, baque, baque. O batimento cardíaco do bebê preencheu o quarto, forte e claro. O Dr. Howard sorriu. Viu isso? É só som de resiliência. Seu bebê está se segurando assim como você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Hannah. O monitor. Ela viu a pequena mão se mover como se estivesse acenando para ela. Por um momento, o medo, os hematomas, as ameaças, tudo desapareceu no fundo. Olá, querida, ela sussurrou. É a mamãe, vamos ficar bem. Eu prometo. Dr. Alton de Howard ficou sério. Mas, Hannah, o estresse é perigoso para vocês duas. Quero que você considere ficar em algum lugar segura. Longe de Michael. Seu bebê merece paz e você também. Hannah engoliu em seco. Eu sei, Daniel tem me ajudado. Ele acha que podemos proteger Anna também. Mas Michael, ele não vai deixar você ir sem lutar. O Dr. Howard colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Então você luta com mais inteligência. Use a lei. Use a verdade. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Pela primeira vez em semanas, Hannah sentiu uma centelha de força retornar. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava se preparando para lutar por Anna. Para o bebê, para ela mesma. Quando a consulta terminou, Hannah saiu do hospital com sua foto do ultrassom agarrado em sua mão. Ela parou na calçada, olhando para a pequena imagem de seu filho. Você é minha razão, ela disse. Sussurrou. Meu motivo para continuar. Mas sua breve paz se despedaçou quando ela notou um carro estacionado do outro lado da rua, um sedã escuro. O mesmo modelo que Michael dirigia. Seu peito apertou. Ele estava seguindo-a, observando cada movimento seu. Ela se virou rapidamente, correndo em direção ao ponto de ônibus em vez de ir andando para casa. O sedã não se moveu, mas a sensação de estar sendo caçada a perseguia como uma sombra. Naquela noite, enquanto colocava Anna na cama, Hannah colocou a foto do ultrassom debaixo do travesseiro. Anna beijou sua bochecha sonolenta e sussurrou. Mamãe, o bebê está feliz? Hannah sorriu através de seus lágrimas. Sim, querida, o bebê é forte, assim como você. Quando Anna adormeceu, Hannah sentou-se na sala escura, agarrando o ultrassom. Ela não ia deixar Michael ou Sophie. Roubou mais uma noite de paz dos filhos.
Mas do outro lado da cidade, Michael serviu-se de uma bebida com as mãos tremendo de raiva. Sophie se encostou no balcão, observando-o se desfazer. Ela não está assustada o suficiente, murmurou Sophie. Se você quer que ela vá embora, Michael, vai ter que se esforçar mais. E naquele momento arrepiante, Michael percebeu que estava ficando sem tempo e que seu próximo plano seria o mais perigoso ainda. O apartamento cheio de uísque e raiva. Michael Carter andava de um lado para o outro, para frente e para trás. A camisa amassada, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos de mais uma noite sem dormir. Contas espalhadas sobre a mesa, envelopes fechados de tubarões solitários empilhados em pilhas desordenadas. Seu mundo estava desabando e ele sabia disso. Sentado no sofá, pernas cruzadas e telefone na mão, Sophie Lane o observava com uma diversão mal disfarçada. Para ela, Michael parecia menos com o homem confiante que uma vez a encantou e mais com um animal desesperado preso em seu próprio gaiola. Você está em uma espiral, disse Sophie categoricamente. E homens desesperados fazem coisas estúpidas, erros. Michael se virou apontando para ela com raiva. Não me dê sermão. Tudo o que eu fiz, tudo era para nós. Você acha que eu queria arriscar tudo? Eu não tinha escolha. Hannah estava atrapalhando meu caminho. Ela sempre esteve. Sophie ergueu uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Uma maneira engraçada de mostrar seu amor, tentando atropelar sua esposa grávida. Muito romântico, Michael. Seu rosto se contorceu. Vergonha misturada com fúria. Ela me arruinou. Sempre reclamando. Sempre duvidando. Eu tinha que assustá-la. Eu tive que fazê-la entender que ela não me controla. Sophie se recostou fingindo estar mexendo no celular. O que Michael não percebeu foi que ela já tinha gravado. Cada palavra venenosa que saía de sua boca estava sendo capturado. Sua confissão, sua raiva, sua intenção. Você está admitindo, Sophie provocou. Você está dizendo que tentou matá-la? Michael congelou por meio segundo, então riu amargamente. Admitir para quem? Você acha que alguém acreditaria em você? Você não passa de uma amante. Ninguém me escuta, a patroa. Mas os olhos de Sophie brilharam. Ela sabia melhor. Com isso, gravação, ela detinha o poder agora. Se Michael caísse, ela poderia se soltar, alegar que foi manipulada, até mesmo implorar por clemência. Ela o pressionou ainda mais, sua voz suave como veneno. E o dinheiro do seguro? Esse era o plano, não era? Hannah morre, você recebe, vivemos felizes para sempre. Michael bateu o punho no balcão. Sim, esse era o plano. Mas tudo continua desmoronando porque ela não para no chão. Seu peito arfava, sua voz rachando de desespero. Eu só queria que ela fosse embora, só isso. Ia embora. O dedo de Sophie pairou sobre o botão de parar em seu telefone. Ela salvou a gravação silenciosamente, deslizando-a em seu pasta de fotos com um nome falso. Seu sorriso irônico se alargou. Michael não tinha ideia de que tinha acabado de lhe dar a notícia para enforcá-lo ou para se salvar. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Vou sair, disse ela, suavemente. Michael franziu a testa. Onde? Não se preocupe com isso. Seu tom era brincalhão, mas seus olhos brilhavam com cálculo. Ela já sabia que não desperdiçaria essa gravação imediatamente. Não, ela iria segurar usá-lo quando chegasse a hora certa, quando ela pudesse trocá-lo por sua própria liberdade. Michael serviu outra bebida, murmurando maldições baixinho, sem perceber a adaga que Sophie acabara de enfiar em sua bolsa. O que Sophie não percebeu é que outra pessoa logo colocaria as mãos naquela gravação, e quando eles fez, seu jogo cuidadosamente elaborado explodiria em seu rosto. O café estava querido. A mamãe é simplesmente forte, mas por dentro Hannah fez uma promessa. Ela não deixaria Michael vencer. Ela não deixaria Sophie sair com dinheiro manchado de sangue. Daniel fechou o arquivo. Isso não acabou, Hannah. Mas estamos perto. Nós faremos justiça para você. Você só precisa se manter segura até lá. Naquela noite, Hannah ficou acordada com os documentos falsificados na mesa de cabeceira. As páginas a encaravam como uma sentença de morte. Ela apertou a foto do ultrassom sobre o coração, sussurrando. Você não vai me tirar dos meus filhos. Enquanto isso, em um bar sombrio do outro lado da cidade, Michael Carter bateu o copo no balcão enquanto Sophie se inclinava para perto, seus lábios se curvando num sorriso cruel. É melhor você consertar isso, Michael, ela sibilou. Porque se você cair, eu não vou com você. E pela primeira vez, Michael percebeu que Sophie poderia não ser apenas
sua parceira no crime. Ela poderia se tornar sua maior inimigo. O céu cinza sobre Dallas combinava com a tensão no ar, enquanto o detetive Ryan Collins preparou sua equipe no estacionamento do complexo de apartamentos. Cones laranja marcavam o local exato onde Hannah Mitchell quase foi esmagado semanas antes. Os moradores espiavam das varandas, curiosos, mas cautelosos. Os policiais ajustaram as câmeras e mediram as distâncias. Hannah estava na calçada com Daniel Brooks ao seu lado, segurando a mãozinha de Anna. Ela não queria levar a filha, mas Anna se recusou a ficar. Pelo menos Daniela estava lá para mantê-los firmes. Michael Carter chegou com seu advogado, sua presunção mal disfarçada, os nervos se contraindo sob sua pele. Sophie Lane seguiu alguns passos atrás, óculos de sol mascarando seus olhos, embora o canto da boca dela se curvou em um sorriso desdenhoso. O detetive Collins levantou a voz. Estamos aqui para reconstruir os acontecimentos da noite em questão. Mesmo modelo de carro, mesmas condições de estacionamento, mesmos ângulos. Vamos ver se a história do Sr. Carter se segura. Um sedã prateado idêntico ao de Michael foi colocado em posição. Um oficial sentou-se ao volante. O estômago de Hannah se revirou. Só de ver o carro seu peito apertou. Collins gesticulou. O Sr. Carter alega que seu veículo derrapou no asfalto molhado e ele não conseguiu parar a tempo. Vamos testar essa teoria. O policial inverteu lentamente. Os sensores emitiram um bip alto, alertando sobre um obstáculo atrás do exato dispositivo de segurança que Michael tinha alegou que estava com defeito. Collins olhou para Michael. Funciona bem aqui. O oficial reiniciou e tentou novamente, desta vez com os sensores desativados. Ele pisou no acelerador com mais força. O carro deu um solavanco para trás rapidamente, parando apenas quando o freio foi acionado. Collins acenou para a equipe de filmagem que documentava o teste. Como nós pôde ver, desabilitar os sensores cria riscos. E os dados da caixa preta do veículo real do Sr. Carter mostraram o sistema foi desligado minutos antes do incidente. Isso não é mau funcionamento. Isso é uma escolha. Michael se mexeu desconfortavelmente, enquanto seu advogado sussurrava freneticamente em seu ouvido. Collins insistiu ainda mais. Agora, vamos abordar a velocidade. O registro da caixa preta mostrou aceleração, não um deslize. Sr. Carter, você se importaria de explicar por que seu carro estava acelerando se você estava apenas estacionando? O rosto de Michael se enrugou. Ele pigarreou, mas as palavras saíram trêmulas. Devo ter pisado no pedal sem querer. Acontece. Colin olhou para ele friamente. Acidentes não incluem adulteração de sistemas de segurança, Sr. Carter. Do lado de fora, Sophie soltou uma risada baixa. Foi o suficiente para fazer Michael virar a cabeça em sua direção. Furioso. Brilhando em seus olhos, Hannah percebeu a troca. E pela primeira vez percebeu que as rachaduras entre eles eram alargando. Collins voltou-se para os oficiais reunidos. Demonstramos negligência, adulteração e intenção. Isso não foi acidente. Foi deliberado. O peso de suas palavras pairavam pesadas no ar. O coração de Hannah disparou. Finalmente alguém com autoridade estava revelando a verdade. Alto. Mas antes que o alívio pudesse se instalar, Michael deu um passo à frente, apontando diretamente para Hannah. Sua voz trovejou crua de desespero. Ela está mentindo. Ela armou para mim e eu vou provar isso antes que qualquer júri possa me prender. Embora. O que ninguém esperava era que Sophie já tivesse a prova que poderia salvar Michael ou destruí-lo para sempre. A tensão após a reconstrução do estacionamento não diminuiu. Na verdade, aumentou. Repórteres souberam da investigação e rumores sobre Michael Carter se espalharam por Dallas. Vendedor de carros, cuja esposa quase morreu sob suas rodas. Mas a verdadeira tempestade estava se formando na mente de Sophie Lane. Ela tinha visto o temperamento de Michael se desfazer, suas mentiras desmoronando. Ela sabia que se ele caísse, ela poderia ser arrastada com ele. E Sophie Lane não era do tipo que se entregava a ninguém. 2 noites depois, ela caminhou para a delegacia, seus saltos de grife estalando contra o chão de ladrilhos. Ela tirou os óculos de sol e se inclinou contra o balcão. Preciso falar com o detetive Ryan Collins. É sobre Michael Carter. Minutos depois, Sophie sentou-se em frente ao detetive em uma pequena sala de interrogatório. Collins a estudou cuidadosamente, desconfiado, escrito em seu rosto. Você tem estado muito quieto até agora. Por que de repente mudança de ideia? Sophie cruzou as pernas, jogando o cabelo sobre um ombro. Porque eu não vou prisão para ele.
Michael planejou tudo. O acidente, o seguro, tudo. Eu fui estúpido o suficiente para jogar junto, mas não toquei no volante. Collins se inclinou para a frente. Que provas você tem? Sophie deu um sorriso irônico, tirando o celular da bolsa. Ela pegou um arquivo e o deslizou sobre a mesa. Gravação. Michael confessando que planejava matar Hannah. Ele até disse as palavras. Eu só queria que ela fosse embora. O detetive apertou o play. A voz de Michael preencheu a sala, arrastada pela raiva, mas assustadoramente clara. Sim, isso era o plano. Hannah morre. Eu recebo o pagamento e Sophie e eu começamos do zero. Os olhos de Collins endureceram. Por que você não trouxe isso à tona antes? Sophie deu de ombros. Porque eu pensei que ele poderia lidar com isso. Mas agora ele é um navio afundando e não pretendo afundar junto com ele. Colin recostou-se, refletindo sobre as palavras dela. Ele sabia que Sophie não estava confessando por culpa, apenas por autopreservação. Mas isso não importava. A gravação era contundente. Você entende que isso não a absolve, disse ele. Você estava parte disso, mas a cooperação pode ajudá-lo no tribunal. Sophie sorriu fracamente. Vou levar o que eu conseguir. Só tome cuidado para que eu não acabe na mesma cela que o Michael. Ele me mataria antes do café da manhã. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Hannah estava sentada em seu apartamento com Daniel, tomando chá enquanto Anna brincava por perto. Quando o telefone de Daniel vibrou com uma mensagem de Collins, ele leu em silêncio e então olhou para Hannah com os olhos arregalados. O que foi? Ela perguntou. Daniel expirou. Sophie se virou para ele. Ela deu à polícia uma gravação de Michael confessando tudo. Por um momento, Hannah não conseguia respirar. Alívio e descrença se misturaram. Será que esse pesadelo finalmente estava acabando? Michael finalmente seria exposto? Mas a voz de Daniel permaneceu cautelosa. Não comemore ainda. Sophie só se salvou. Ela vai distorcer a história para parecer que foi forçada a isso. Se o júri acredita em sua atuação, Michael não será o único a andar livre. Hannah apertou sua xícara com mais força. Seu coração trovejante. O que ela não sabia era que Sophie tinha mais um segredo escondido na manga. E quando ele veio à tona, poderia arruinar a chance de Hannah fazer justiça. O sol da manhã mal nasceu antes carros de polícia cercaram a elegante casa suburbana, onde Michael Carter estava escondido. Luzes vermelhas e azuis, refletido nas janelas enquanto os vizinhos se reuniam em seus gramados, sussurrando e gravando em seus telefones. O que antes o charmoso vendedor estava prestes a enfrentar as consequências que ele havia tentado evitar durante semanas. Lá dentro, Michael acordou sobressaltado às batidas na porta. Seu coração disparou quando ele espiou pelas persianas. Carros de patrulha, policiais uniformizados, o detetive Ryan Collins na frente com um mandado na mão. Michael praguejou baixinho, lutando para vestir uma jaqueta. Sophie Lane o havia traído. E agora seu mundo estava desmoronando. Mas ele não ia embora em silêncio. Ele abriu a porta, levantando a voz para que todos os vizinhos pudessem ouvir. Isto é assédio. Eu não fiz nada de errado. A expressão de Collins era fria como pedra. Michael Carter, você está sob prisão por tentativa de homicídio, seguro, fraude e conspiração. Saia e mantenha as mãos onde eu possa vê-las. O rosto de Michael ficou vermelho quando os policiais se aproximaram. Tentativa de homicídio, fraude. Isto é loucura. Eu sou a vítima aqui. Minha esposa e seu advogado corrupto estão me incriminando. Enquanto as algemas estalavam em seus pulsos, Michael se debateu contra os policiais, sua voz ecoando do outro lado da rua. Ela está mentindo. Hannah está conspirando contra mim há meses. Ela está tentando roubar minha filha, meu dinheiro, minha vida. A multidão ficou boquiaberta. Os celulares registraram cada segundo do seu colapso. Um homem outrora respeitado pai de família reduzido a um criminoso desesperado e gritando. Collins não se abalou. Guarde isso para o juiz. Michael, os olhos se voltaram freneticamente, pousando nas câmeras. Ele contorceu o rosto numa expressão de angústia. Por favor, me escute. Eu amava minha esposa. Ela é quem trabalha com aquele outro homem, Daniel Brooks. Eles estão tentando me arruinar para que possam ser juntos. A acusação cortou o coração de Hannah quando ela viu a filmagem no noticiário da noite, sentada em sua sala de este. Elaborada com a intenção de enganar tanto a seguradora quanto a lei, mas a análise prova conclusivamente que Hannah Mitchell nunca assinou isso. Ela nunca concordou em fazer do marido o beneficiário de sua morte. Um murmúrio percorreu pelo tribunal.
Michael bateu com o punho na mesa. Mentiras, tudo isso ela assinou. Ela simplesmente não se lembra. Ela está tentando me incriminar. O juiz lançou-lhe um olhar de advertência. Sr. Carter, explosões não serão toleradas. Sophie se mexeu desconfortavelmente, seus olhos alternando entre Michael e o juiz. Daniel continuou, virando para a próxima página. Além disso, metadados digitais mostra que este formulário foi enviado do laptop de Sophie Lane. Não de Hannah, não ao computador do escritório de Michael. Ou da Sophie. Suspiros encheram a sala. A máscara de Sophie rachou pela primeira vez, seus lábios se abrindo em choque. Ela sussurrou ferozmente para Michael. Você me disse que ninguém poderia rastrear. O rosto de Michael se contorceu de raiva. Você deveria ter apagado seus rastros. A juíza bateu com o martelo. Ordem no tribunal. Hannah ficou imóvel com o coração disparado. Cada palavra ditada de volta às camadas de traição que ela havia sofrido. Finalmente a verdade estava vindo à tona. A voz de Daniel suavizou enquanto ele concluiu. Meritíssimo. Esta falsificação não foi apenas um crime de fraude. Foi uma sentença de morte escrita para Hannah Mitchell, uma conspiração para lucrar com a vida dela, acabando com ela, e as evidências provam que ambos os réus foram cúmplices. A juíza estudou os documentos, estreitando os olhos. Esta evidência será registrada. Um júri irá ouvir na íntegra. Hannah exalou trêmula, com lágrimas acumulando-se em seus olhos. Pela primeira vez com o tempo, ela sentiu o peso da justiça se inclinando sobre ela. Mas Michael se inclinou para perto de Sophie, sua voz de venenoso surro que ainda ecoava pelo tribunal. Se eu for presa por isso, vou levar você comigo. Sophie enrijeceu-se, suas mãos tremendo ao perceber que seu acordo com a polícia poderia não protegê-la afinal. E naquele momento Sophie sabia que só lhe restava uma opção. Trair Michael completamente antes que ele a destruísse também. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz chamava a próxima testemunha. David Miller, o motorista do caminhão cuja rápida reflexos salvaram a vida de Hannah Mitchell, caminhou firmemente até o banco das testemunhas. Ele não era um advogado polido ou um empresário de fala mansa. Ele era um homem trabalhador, com mãos calejadas, voz áspera por anos ao volante. Mas o que ele carregava era muito mais poderoso do que polimento. Ele carregava a verdade. Sr. Miller, começou o promotor. Por favor, conte ao tribunal o que o senhor testemunhou na noite do incidente. David pigarreou. Estava chovendo forte. A visibilidade não era boa. Mas a câmera do painel às vezes captura mais do que meus olhos. Entrei no estacionamento e vi o carro de Michael Carter já dando ré. Mas algo parecia estranho. Não era a maneira como uma pessoa normalmente estaciona. O promotor assentiu. O que você quer dizer com isso? David se inclinou para a frente com a voz firme. Ele não estava entrando no espaço. Ele estava acelerando rápido e ele não parava. Hannah estava atrás do carro. Ela caiu. Tentou se levantar, mas o carro continuou vindo. Suspiros ecoaram pelo tribunal. Hannah ficou imóvel, com a mão sobre a boca, revivendo cada segundo aterrorizante. É o que você fez? Pressionou o promotor. David apertou o maxilar. Buzinei, pisei no freio e desviou. Minha caminhonete bateu na lateral do carro dele, obrigando-o a parar. Se eu não estivesse lá, se tivesse sido um segundo mais lento, ela e aquele bebê que ainda não nasceu não estariam aqui hoje. Os jurados se mexeram em seus assentos, alguns balançando a cabeça, outros olhando para Michael com desgosto. O promotor ergueu um pequeno dispositivo. Sr. Miller, esta é a câmera do painel que você submetido à polícia? Sim, senhor. A filmagem foi exibida na tela do tribunal. O vídeo granulado mostrou faróis brilhando através de lençóis de chuva, o carro de Michael dando marcha ré anormalmente rápido, a figura de Hannah cambaleando para trás e o impacto final do caminhão de David interrompendo o desastre. O som do choro de Hannah ecoou fracamente pelo áudio. Quando as luzes voltaram, a sala estava em silêncio mortal. O promotor se virou para o júri. Senhoras e senhores, isso não foi um acidente. Foi uma tentativa de homicídio. Testemunhado gravado inegavelmente. Michael se levantou de um salto com a voz embargada. Mentiras, tudo isso. Ele está exagerando. A chuva piorou a situação. Mas a juíza bateu o martelo. Sr. Carter, sente-se. David olhou diretamente para Michael com a voz firme. O senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Você não estava perdendo o controle. Você estava tentando assumir o controle da pior maneira. Os olhos de Hannah se encheram de lágrimas. Durante semanas ela carregou o peso da dúvida.
o medo de que ninguém acreditasse nela. Agora, alguém disse a verdade que tinha medo de dizer em voz alta. A promotora deu um leve sorriso, sem mais perguntas. Como Davi desceu, Hannah sussurrou um agradecimento silencioso, seu coração batendo forte de gratidão. Mas Michael se inclinou em sua direção. Sophie, sua voz de sibilo venenoso. Ele acha que me enterrou. Observe. Eu ainda tinha cartas na manga, e o que Michael estava prestes a desencadear no tribunal seria sua aposta mais desesperada até então. Uma aposta que poderia destruí-los a todos. O julgamento havia atingido seu ponto mais intenso quando a vida interrompeu da maneira mais poderosa. Hannah Mitchell, já com 8 anos meses depois, sentou-se no tribunal agarrando a barriga. Cada contração era mais forte que a anterior. E embora ela tentou esconder, o suor brilhava em sua testa. Daniel Brooks se inclinou perto, a preocupação estampada no rosto. Hannah, você precisa ir para o hospital agora. Ela balançou a cabeça teimosamente. Eu não pode ir embora. E se decidirem hoje? Mas outra onda de dor a fez dobrar-se. O juiz percebeu imediatamente. Senhora Mitchell, o tribunal está encerrado. Pai, chame uma ambulância. Em poucos minutos, Hannah foi levada às pressas para o Hospital Geral de Dallas. Repórteres lotaram o lado de fora enquanto a notícia se espalhava como fogo. A esposa grávida no centro do caso de tentativa de homicídio estava entrando em trabalho de parto. Dentro da sala de parto, a doutora Grace Howard assumiu o comando, sua voz calma, mas autoritária. Respire, Hannah. Concentre-se em mim. Você lutou, é muito difícil desistir agora. Você está trazendo uma nova vida a este mundo. Lágrimas correm pelas bochechas de Hannah enquanto ela agarrava os lençóis. Lembranças das ameaças de Michael, dos sorrisos irônicos de Sophie e do tribunal batalhas passaram pela sua mente. Mas também a foto do ultrassom, o som dos batimentos cardíacos do seu bebê e a doce pergunta de Hannah. O bebê está feliz? Horas se passaram em um turbilhão de dor e determinação até que finalmente um choro encheu a sala. O Dr. Howard levantou um pequeno recém-nascido que se contorcia e o colocou nos braços de Hannah. É um menino, disse ela, sussurrou o médico. Forte e saudável, soluçou Hannah beijando a testa do filho. Bem-vindo ao mundo, querida. Você é meu milagre. Lá fora, Daniel esperava ansiosamente com Hannah. Quando a enfermeira finalmente levou Hannah para fora segurando o bebê, os olhos de Hannah brilharam. Mamãe é meu irmão? Hannah sorriu através de sua exaustão. Sim, querida. Conheça seu irmãozinho. Hannah se inclinou tocando delicadamente o pequeno bebê à mão. Oi, querida. Não se preocupe. Vou ajudar a mamãe a cuidar de você. Foi o momento com que Hannah sonhava em todos os pesadelos. Uma família unida novamente, cheia de esperança em vez de medo. Mas enquanto Hannah se deleitava com a alegria da nova vida, o tribunal fervilhava com sua própria tempestade. A notícia dos documentos falsificados, a gravação de Sophie e o testemunho de David se espalharam. A opinião pública estava mudando rapidamente, transformando Michael de um vendedor de sucesso em um conspirador de sangue frio. Mesmo assim, Michael permaneceu em sua cela fervendo. Quando um guarda deu a notícia de que Hannah havia dado à luz, ele bateu os punhos contra a parede. Ela acha que isso a torna mais forte. Ela não é nada sem mim. Nada. Enquanto isso, a máscara de confiança de Sophie caiu ainda mais. Os repórteres começaram a investigar suas finanças, sua conexão com os formulários de seguro e seu papel na trama de Michael. Pela primeira vez, ela percebeu sua traição cuidadosamente planejada pode não ser suficiente para salvá-la. De volta ao hospital, Hannah sussurrou para o recém-nascido. Você chegou na hora certa. Você é a prova de que o amor pode sobreviver até mesmo às tempestades mais sombrias. O que Hannah não fez sabia que Michael, encurralado e desesperado, estava planejando um movimento final, um ato imprudente que fez tudo de uma vez por todas. 2 semanas após o parto, Hannah Mitchell retornou ao tribunal. Seu filho recém-nascido embalado em seus braços e a pequena Hannah caminhando orgulhosamente ao lado dela. Os olhos do mundo estavam sobre ela. Repórteres se alinhavam nos degraus. Piscando as câmeras capturaram cada momento. Mas Hannah não abaixou a cabeça de medo desta vez. Ela caminhou com uma força silenciosa, prontos para ver a justiça ser feita. Dentro do tribunal a expectativa fervilhava. Michael Carter estava sentado à mesa do réu, com seu terno outrora elegante amassado e o rosto contraído e profundo. Sua arrogância desapareceu, substituído por amargura e desespero.
Ao lado dele, Sophie Lane estava sentada pálida e rígida. Não mais uma amante glamorosa, mas uma cúmplice aguardando julgamento. O juiz Harper entrou e o silêncio caiu. O júri se apresentou com expressões graves. O capataz se levantou segurando o pedaço de papel que decidiria tudo. Sobre a acusação de tentativa de homicídio, ele leu em voz alta. Encontramos o réu Michael Carter. Culpado. Um gás varreu a sala. Michael.